dali do leito dele, onde ele estava deitado, o presidente Bolsonaro. E ele falava que o Senhor tinha mandado buscar ele e que eles iam levar ele até o Senhor, que o Senhor ia fazer uma cirurgia e que depois que o Senhor fizesse essa cirurgia nele, eles iam trazer ele de volta. Ex-primeira-dama, a Michele Bolsonaro, e o Senhor me mostrava ela chorando muito por o marido dela estar naquele leito. E o Senhor falava que ele que era o que tinha um dom na cura e ele ia curar o servo dele. E o Senhor falava que tinha muitos anjos ao redor dele e ele que ia curar. O Senhor falava que ele que ia dar cura ao servo dele. Irmã entrega forte revelação para o ex-presidente Bolsonaro. Ele será operado por Deus, pois ele está cercado de anjos naquele hospital, o protegendo de todo o mal. A palavra do Senhor nos diz em Isaías 43, versículo 13: Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Durante o clamor pela nação do Ministério Apostólico Internacional Shalom, a irmã Edilene entregou uma forte experiência espiritual que recebeu da parte do Senhor. Deus mostrou a sua serva, o ex-presidente Bolsonaro, no leito do hospital, e o Senhor o levando para a sala de cirurgia, e ele voltando totalmente curado. As irmãs viram ainda, em revelação, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro chorando e pedindo a Deus pela vida do seu esposo. E o Senhor mostrou que em breve ele sairá daquele leito de hospital. Confira esta forte revelação. Mas antes, se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like para nos ajudar e ative as notificações para receber mais vídeos como este. Vamos ouvir a experiência da irmã Edilene. Graças a paz, irmão. Eu vou compartilhar a minha experiência de hoje. Quando a apóstola pediu para a gente orar, né? Fechar nossos olhos e começar a orar. E ali eu comecei a orar, primeiramente pedindo perdão do Senhor, apresentando a minha casa, a minha vida, apresentando também a vida dos nossos irmãos. E o Senhor começou a abrir minha visão, aonde eu pude ver uma guerra muito grande pelo Brasil. E ali eu continuava a orar e pedindo para o Senhor que o Senhor ele descesse e mandasse os anjos dele para nos ajudar. E foi quando a apóstola se aproximou até mim e ministrou sobre a minha vida. E o anjo que me acompanha, antes de ele me levar à minha missão, fiz a pergunta para ele e disse que sim. E quando ele me leva na minha missão, ele falava que eu ia ser revestida das minhas armaduras e que eu ia a um certo lugar. E ele me leva nesse certo lugar, era um galpão. E esse galpão, ele estava assim, tinha pessoas protegendo esse galpão. E ao mesmo tempo que eu via pessoas, eu também me deparava com o principado logo na entrada. E ali eu ficava olhando e eu dizia assim, o que ele faz aqui? Por que ele está aqui guardando esse galpão? E quando eu me aproximava mais, ele me via. E ali a gente travava uma guerra e o anjo que me acompanha, ele dizia para mim que não era para mim recuar, e sim para mim prosseguir. Porque eu precisava ver o que tinha dentro daquele galpão. Mas para mim entrar nesse galpão, eu tinha que guerrear contra esse principado. E até que eu conseguia. E quando eu conseguia entrar dentro desse galpão, eu via ali muitas provas escondidas, muitas coisas que estão escondidas ali, que precisam vir à tona, que precisa ser mostrada para o Brasil. Estava ali preso. Então, esse principado, ele guardava esse galpão para que ninguém entrasse ali e ninguém pudesse ver o que tinha ali dentro. E ali tinha muitas provas ainda da eleição que teve. Ali estava tudo ali guardado. E eu começava a destruir as coisas que estavam ali, tirar muitas coisas dali. E ali tinha muitas mentiras também, muitas mentiras, que foram muitas coisas que foram feitas para prejudicar pessoas. E quando eu me deparava, eu via muitos homens entrando ali dentro, desesperados.
E ao mesmo tempo que ele entrava, eles faziam muita ligação e dizendo que o que estava ali, o Brasil ia saber. E que para eles estava tudo acabado. O que eu entendi é o que o Senhor vai começar a mostrar o que está ali. E o que o Senhor vai começar a revelar o que está ali para o Brasil ver, a verdade. E quando eu saía daquele local, eu ia guerrear pelo presidente. E quando eu estava guerreando pela vida dele, o anjo que me acompanha, ele me mostrava uma grande seta que tinham jogado para destruir a vida do presidente. Do presidente Bolsonaro. E quando ele estava, eu via ele deitado ali naquela cama, naquele hospital, e ao mesmo tempo eu via muitos anjos ao redor dele, muito mesmo. E ali eu começava a contemplar aqueles anjos, e eu perguntava do anjo que estava comigo, o que eles estavam fazendo ao redor dali do leito dele, onde ele estava deitado, o presidente Bolsonaro. E ele falava que o Senhor tinha mandado buscar ele, e que eles iam levar ele até o Senhor, que o Senhor ia fazer uma cirurgia, e que depois que o Senhor fizesse essa cirurgia nele, eles iam trazer ele de volta. E o Senhor ia colocar tudo novo dentro dele para que ele viesse a voltar a como ele era antes de tudo acontecer. E eu começava a ver uma grande viravolta na vida do presidente Bolsonaro. Assim, eu via ele se levantando, é como se ele não tivesse doente, é como se ele tivesse ali só por estar ali. E ali o anjo do Senhor falava que o Senhor vai fazer essa cirurgia nele, mas que eles iam levar ele, e o Senhor ia fazer a cirurgia e trazer ele de volta. E ali eu começava a guerrear, porque quando eu ia saindo dali, eu via demônios na entrada, e eu começava a guerrear. E ali o Senhor, ele me dava vitória. O Senhor falava que ele estava aguardando o filho dele, e que nada ia acontecer, e que ele estava dando a vitória também para o Brasil. E quando eu estava voltando para cá, eu me deparava com um homem, e eu começava a olhar para ele, e ele falava, ele estava muito furioso, ele estava muito irado, e ele dizia que nós, guerreiros, nós não íamos conseguir guerrear pelo Brasil. E eu falava para ele que, além de nós, tinha muitos outros que estavam guerreando. Então não tinha como ele parar nenhum de nós, porque o nosso Deus estava na frente dessa guerra. E ali eu me deparava com esse homem. E quando eu olhava para esse homem, eu reconhecia ele. E aí eu dizia para ele que ele era um derrotado, que ele não ia conseguir vencer, que nós sim já éramos vencedores, porque o Senhor tinha chamado cada um de nós para guerrear. E quando eu via muita gente guerreando, eu via muitos guerreiros guerreando. E ali o Senhor se alegrava e ele dizia, filha, diz para os meus filhos não desistir da guerra, porque eu chamei eles chamei cada um por um propósito. E através de vocês, eu creio, ele falou, vocês continuem crendo que através de vocês a vitória vai vir para o Brasil. E até aqui eu posso compartilhar. Graças, pais, amém, irmãos. Eu vou compartilhar minha experiência, que na hora que o Senhor levava a apóstola a ministrar em mim, o anjo vinha para me buscar e ele me levava até o céu e ele falava para mim que eu tinha que começar a fazer pergunta para ele. E eu falava para ele que eu não sabia qual que era. E ele me falava e ele falava que ele ia me levar em um lugar que eu ia ter que guerrear. E nisso ele me levava em um telão muito grande. E ele me mostrava lá em Brasília. E ele me falava que tinha vários macumbeiros lá. E eu via vários macumbeiros ao redor do Planalto. E muitos estavam reunidos fazendo macumba. E eu perguntava pro anjo por que eles estavam reunidos lá. E o anjo falava que ele não queria que o que estivesse em oculto que fosse revelado. Porque se a verdade fosse revelada, tudo ia ser esclarecido. E nós teríamos a vitória do nosso Brasil. E o anjo do Senhor falava para mim que nós íamos ter que guerrear. Porque tinha que ser esclarecido tudo que estava oculto. E nisso ele me falava que eu ia ter que guerrear por aquelas macumbas que estavam sendo feitas para não ser esclarecido. E eu falava pro anjo do Senhor que eu não sabia guerrear.
ele me falava que ele ia me levar na sala e eu ia guerrear. E nisso ele me levava na sala de armaduras e ele me equipava com as minhas armaduras. E eu ia pro campo de batalha e o nível de guerra era muito alto. E eu começava a guerrear. Era muitos demônios, muitos principados, bruxo, feiticeiro. E quando eu conseguia vencer um, vinha outro e eu ficava desesperada. E ele falava que não era para desesperar, que ele estaria comigo. E nisso, me acertou uma flecha no meu pé e eu fiquei assustada, eu fiquei nervosa, eu fiquei desesperada. E o Senhor falava para mim que não era para estar desesperada, que ele ia estar comigo. E eu tirava essa seta do meu pé e eu guerreava. E nisso eu ganhava vitória. E o Senhor falava para falar para a igreja dele que não era para desistir, que a nossa vitória estava perto, ia ser esse ano. E ele falava para mim que muitos estão desistindo de orar, mas não era para a gente desistir, que a vitória era nossa, do igreja do Senhor. E o Senhor falava que via muitos clamando ainda. E muitos pararam de orar, e esses que pararam de orar não era para desistir, que era para crer que a nossa vitória estava perto. E o Senhor me levava a ver a ex-esposa do presidente, a primeira-dama, ex-primeira-dama, a Michelle Bolsonaro. E o Senhor me mostrava ela chorando muito por o marido dela estar naquele leito. E o Senhor falava que ele que era o que tinha o dom da cura e ele ia curar o servo dele. E o Senhor falava que tinha muitos anjos ao redor dele e ele que ia curar. O Senhor falava que ele que ia dar cura ao servo dele. E o Senhor falava que não era... Eu vi o Senhor consolando a Michelle. E a Michelle, eu via ela chorando muito por conta do leito que o marido dela estava. E o Senhor falou assim, eu sou o Senhor de cura e eu que vou dar a vitória. E nisso o Senhor me levava e essa foi a minha experiência. Fique à vontade para deixar o seu comentário. Não se esqueça, se você ainda não for inscrito, já se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe com mais pessoas. Muito obrigado e que Deus te abençoe.